Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que a alegria seja um elemento do seu viver. Hoje, nosso tema dentro do Brasil Colônia é as relações entre os jesuítas, colonos e os indígenas no Brasil Colônia. O objetivo é analisar esse processo de interação entre os jesuítas, os colonos e os indígenas num contexto de conflito e no contexto de expansão da fé católica. Segundo a historiografia, os jesuítas atuaram no contexto da colonização americana e faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada de Companhia de Jesus, criada logo após a Reforma Protestante. Os jesuítas foram criados com o objetivo de expansão da fé católica pelo mundo. Desse modo, os padres eram treinados, eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viver em locais distantes e se adaptarem às mais adversas condições que o mundo pudesse oferecer. Para Celso Furtado, os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, tendo como objetivo a catequização dos indígenas. Ao mesmo tempo, os jesuítas vão atuar junto aos nativos, por outro lado, vai ser criadores das primeiras instituições de ensino do Brasil colonial. Os principais centros de exploração, ou seja, onde ocorria a intervenção do colonizador, também ocorria a intervenção do jesuíta, com a criação de instituições, colégios, escolas dentro da colônia. Dessa forma, todo acesso ao conhecimento laico da época era controlado pela Igreja. No fundo, a ação da Igreja na educação foi de grande importância para a compreensão dos traços da história brasileira e também da nossa cultura. Segundo a história, os conflitos que ocorreram entre jesuítas, indígenas e colonos tinham dois aspectos bem determinados, bem definidos. Primeiro, o aspecto econômico, ou seja, a luta pela sobrevivência e pela manutenção do sistema colonial. Segundo, o aspecto ideológico, trazer o gentil ao mundo cristão, através do confinamento deles em aldeias, em fazendas, em colégios, ou seja, onde pudessem ser assistidos pelos padres jesuítas e convertê-los à fé católica através da catequização. Na visão de Souza, as leis que regulamentavam o cativeiro ou a liberdade dos índios na colônia sempre foram moldadas de acordo com a necessidade do momento histórico. Desde o início, com a chamada Guerra Justa, que permitia a escravização do índio em caso de hostilidade e violência, até a opção pela escravização africana, imposta no contexto colonial brasileiro. De um modo geral, os jesuítas buscavam a lei e a liberdade. Isso porque existia uma pressão religiosa, uma pressão internamente, para que a missão pudesse atender também os interesses do mercantilismo, ou seja, do pacto colonial. No fundo, o cativeiro colonial certamente era para atender os interesses dos habitantes da América, ou seja, os brasileiros, na sua necessidade de mão de obra. Por isso, primeiro, os índios foram utilizados como escravos e, segundo, os africanos. Assim, desse momento, os jesuítas agradavam-se de um lado e não agradavam do outro. Ou seja, a colonização, em certo momento, agradava os jesuítas ou agradava os colonos. E assim foi por muito tempo. Dentro do projeto colonial, a dilatação do império e da fé caminhavam geralmente juntas, ou seja, a fé e o altar
a arma e a guerra. E, no contexto geral, os jesuítas, os colonos e os índios. Segundo informações, a relação entre jesuítas, indígenas e colônios era complexa e marcada por vezes com muita violência e dominação. Desse modo, aconteceu que os colonizadores reclamavam da própria administração colonial. Por outro lado, os jesuítas apelavam para a influência da Igreja junto ao Estado para denunciarem as terríveis agressões dos bandeirantes e dos colonizadores. E os indígenas tendo que se virar nesse contexto de dominação dentro do processo. Ou seja, os padres tinham a igreja para recorrer, os colonos tinham o Estado português para recorrer e os índios de mãos e pés atados. O ponto central desse processo, dessa relação intensa, conflituosa, foi a Guerra de Guaranitinga, que ocorreu entre 1753 e 1756. Essa guerra é conhecida como a Guerra dos Sete Povos das Missões, que foi um conflito armado envolvendo as tribos guaranis das missões jesuíticas contra as tropas espanholas e portuguesas, tendo essa guerra, esse conflito, o Tratado de Madrid como consequência, que definiu uma nova demarcação entre o território colonial espanhol e o território colonial português. Segundo a literatura, esses conflitos podem ser explicitados pela expulsão prematura dos jesuítas do Maranhão e de São Paulo, por exemplo, com a destruição e a dizimação completa de algumas missões e aldeias, como por exemplo a aldeia do Guaíra e a aldeia do Paraguai. Enfim, a relação entre os jesuítas, indígenas e colônios era complexa, como dissemos, e revela bem a situação de violência, de controle e dominação imposta pela colonização europeia na América. É isso aí, vamos que vamos, aquele abraço, dê um joinha e até mais.